Fala pessoal, e bem-vindo à sétima aula do nosso curso sobre o que é conservadorismo. Nessa aula a gente vai falar sobre livre mercado. No conservadorismo, o pilar da liberdade, ela passa pelo direito à propriedade privada, que a gente discutiu na aula passada, e se estende ao livre mercado. Como a gente pôde observar repetidas vezes até aqui, se você fez as aulas passadas, o conservadorismo ele considera essencial que qualquer instância do governo e da sociedade esteja submetida ao mesmo conjunto de leis que rege cada um dos cidadãos. A maior garantia para a democracia, para a justiça e para o desenvolvimento é o império da lei, de uma boa lei, e não o império das vontades voláteis de dirigentes temporários que reinam na política. E um dos palcos mais expressivos para a gente poder verificar a qualidade dessas garantias e da legitimidade das nossas leis, do quanto elas realmente são aplicadas na realidade, esse palco é o livre mercado. Apesar da gente dar um grande valor ao livre mercado, é extremamente complicado você avaliar qual o grau de liberdade econômica que um país tem. Desde 1995, a Heritage Foundation e o Wall Street Journal, eles publicam um conjunto de réguas que eles utilizam para poder medir o índice de liberdade econômica dos países. A última régua que eles publicaram lá, o último ranking, tinha mais de 150 países classificados em dezenas de variáveis e categorias diferentes. De uma maneira bem simples assim, quanto maior a pontuação que um país tem, maior o grau de liberdade econômica que aquele país experimenta. No índice que foi publicado em 2020, Singapura foi considerada a nação com a maior liberdade econômica do mundo. Singapura teve uma pontuação de 89,4. Na sequência dos 5 primeiros colocados, a gente vai ter Singapura em primeiro, né? Hong Kong com 89,1, Nova Zelândia com 84,1, Austrália com 82,6 e Suíça com 82 pontos. Nesse ranking de 150 países, o Brasil cravou 53,7 pontos. E isso colocou a gente entre os países menos livres para fazer comércio no mundo. A gente perdeu para nações como Egito, Nepal, Mongólia, Vietnã, China e Rússia. No final do século XX, com a falência do comunismo e dos programas macroeconômicos keynesianos, né, o livre mercado ele teve todas as provas que precisava para poder mostrar o quanto que ele é importante para o desenvolvimento de uma sociedade. Um exemplo bem prático, existem vários exemplos, dezenas de exemplos, mas vou te dar um exemplo bem prático disso. A Irlanda, na década de 1970. Quando a década de 70 começou, a Irlanda, o governo da Irlanda implantou vários pacotes de estímulos econômicos dentro de um modelo fundamentalmente keynesiano. E 10 anos depois dessas tentativas terem sido implantadas na economia, a Irlanda estava enfrentando uma crise econômica e fiscal do tamanho de um mamute. O governo, então, ao invés de dar um passinho para trás e rever, né, esse lance de keynesianismo não funciona, não, ele fez o contrário. O governo da Irlanda intensificou as medidas keynesianas. E isso acabou aumentando ainda mais o tamanho do Estado e isso diminuiu ainda mais a liberdade econômica. E a situação da Irlanda, que estava ruim, conseguiu ficar pior. Os níveis de desemprego aumentaram, a inflação subiu, a economia da Irlanda estagnou e muitos irlandeses emigraram para outros países. O negócio foi crescendo tanto que em 1987, o déficit público da Irlanda esse déficit estava num patamar impagável, ele já equivalia a 130% do produto interno bruto nacional. Só no começo da década de 90 foi que o governo irlandês finalmente entendeu o que deveria ser feito
e começou a cortar gastos, a diminuir o tamanho do Estado, diminuir impostos, atrair investimentos externos, estimular a competição e, basicamente, aumentar a liberdade econômica. Como resultado do aumento do livre comércio, a Irlanda experimentou um nível extraordinário de desenvolvimento. As taxas de desemprego caíram para 4%. E entre 1995 e 2000, a Irlanda cresceu 10%. Atualmente, agora, em 2020, a Irlanda tem um excelente padrão de vida e ocupa o 6º lugar no índice de liberdade econômica, com 80,9 pontos. É um score melhor que da Inglaterra, da Dinamarca e do Canadá. A Irlanda está bem na fita. Assim como ocorre com a propriedade privada, o livre mercado, como demonstrado pela Irlanda e outros países, o livre mercado ele tem uma série de vantagens. Ele estimula a criatividade e a inovação, porque ele cria possibilidade para que bens e serviços que podem ser úteis para as outras pessoas e não só para nós mesmos, que esses bens e serviços apareçam e que eles sejam comercializados. O livre mercado ele também contribui para a liberdade política e civil, porque uma vez que todo mundo tem o direito de escolher o que produzir, as pessoas acabam tendo também o direito de escolher o que consumir e vice-versa. O livre mercado torna o valor do dinheiro mais sólido, porque os preços das coisas que a gente paga, esses preços começam a refletir realmente o valor verdadeiro de cada mercadoria e não um valor fabricado na cabeça de algum burocrata encastoado lá no escritório do Ministério da Fazenda. E além disso, o sistema descentralizado de preços do livre mercado, ele fornece incentivos e informações suficientes para que milhões de pessoas coordenem suas atividades e recursos para a produção de bens e serviços que a sociedade quer mais consumir. Então, por causa desse mecanismo, o livre mercado, ele, por meio da competição, ele acaba evitando a escassez. Se nenhuma troca voluntária fosse possível, se o livre mercado não existisse e nenhuma troca voluntária fosse possível, você teria que plantar sua própria comida, caçar sua própria comida, costurar suas próprias roupas, montar seus próprios eletrodomésticos, construir sua própria casa, produzir sua própria eletricidade, encanar sua própria água, fazer as suas próprias consultas médicas em você mesmo, ou então roubar de alguma maneira esses bens e serviços de outras pessoas. Se nenhuma troca voluntária fosse possível, é evidente, nosso padrão de vida ele cairia dramaticamente, porque sozinho ninguém tem tempo ou conhecimento suficiente para fazer todas as coisas que existem. O mais provável é que se a gente não tivesse livre mercado, muitas pessoas nem sobrevivessem. Quando o livre mercado é gerenciado por um Estado capaz de atuar como um protetor do mérito e um garantidor eficaz dos contratos, o ambiente de competição do livre mercado ele se torna uma ferramenta extraordinária, não só para a prosperidade econômica, mas também para o florescimento do caráter dos cidadãos. A liberdade para você se envolver em atividades econômicas voluntárias, ela aumenta o nosso senso de bem-estar. Se duas pessoas se dispõem para comprar e vender voluntariamente alguma coisa, então essas duas pessoas estão demonstrando que uma possuía alguma coisa que a outra desejava mais do que aquilo que ela abriu mão, que foi o dinheiro. E ambas acabam se beneficiando dessa troca. Qualquer regulação que proíba ou interfira com certos tipos de transações voluntárias, ela limita necessariamente a quantidade, o volume de bem-estar econômico e social que nós somos capazes de alcançar. É evidente, eu não sou tão ingênuo assim, eu espero que você também não seja, é evidente que o livre mercado não é um santo, e ele tem lá as suas desvantagens. Nem tudo tem o direito, deveria ter o direito de ser colocado à venda no livre mercado. Artefatos nucleares, armas biológicas, órgãos humanos, escravidão, dignidade, liberdade, entre outras coisas, esse tipo de
entre aspas, mercadoria, isso não deveria fazer parte das mercadorias e serviços disponíveis em um livre mercado. A ganância desenfreada também é uma das desvantagens do livre mercado, porque ela pode causar danos ambientais catastróficos e gerar instabilidades na economia, por meio de especulação. Além dessas imperfeições, o livre mercado, em geral, isso aí é uma coisa que a gente tem que assumir, né? Em geral, ele acaba resultando em que uma pequena porcentagem da população seja dona da maior parte das riquezas. E esses super ricos, eles podem manipular os preços de várias mercadorias e a oferta de vários serviços, criando o que a gente chama de uma economia metacapitalista, que é terrível. Então tá, o livre mercado ele não é perfeito. Mas se você lembra da nossa aula de democracia, assim como a democracia, quem disse que o livre mercado tinha que ser perfeito, o conceito de livre mercado ele inclui essa liberdade para que a gente alinhe a nossa força de trabalho aos sonhos das coisas que a gente gostaria de conquistar, e assim a gente consegue exercer o nosso livre-arbítrio de maneira honrada, digna, bacana, virtuosa, dentro do Estado de Direito. O livre mercado, eu diria que ele representa, acima de tudo, a liberdade da opressão do Estado. O Estado não deve agir contra a busca da prosperidade honesta. O Estado não deve sufocar os cidadãos que produzem, encarando esses empreendedores como se eles fossem inimigos perversos. Porque é isso que o Estado brasileiro tem feito há décadas, é lamentável. Uma das maiores provas de como que o livre mercado ele traz boas coisas para uma sociedade é quando a gente compara a qualidade de vida e o produto interno bruto por paridade de poder de compra nos países que têm liberdades econômicas diferentes. Se a gente pegar lá na lista da Heritage e do Wall Street Journal, se a gente pegar o que eles classificaram como os 20 países com maior liberdade econômica, a gente vai ver que eles têm um PIB por paridade de poder de compra de 48 mil dólares per capita. E eles vivem com um índice de desenvolvimento humano médio de 0,905, que é muito bom. Agora, se a gente pegar a lista dos 20 países com menor liberdade econômica, nós vamos ver que esses países apresentam um PIB por poder de paridade de compra de 8 mil dólares per capita. 8 mil, 6 vezes menor. E eles têm um IDH médio de 0,589. Se você comparar os números, fica muito fácil. Você vê que o livre mercado está associado a uma renda pessoal 6 vezes maior e uma qualidade de vida 50% melhor. E não é só qualidade de vida, a liberdade econômica também está associada a mais vida, a mais tempo de vida. Nos países com maior liberdade econômica, a expectativa de vida média é de 77 anos. Nos países com menor liberdade econômica, a expectativa de vida média é de 55 anos, 40% menor. O fato é que a gente se beneficia imensamente, nós cidadãos, a sociedade, um país, uma nação, todo mundo se beneficia imensamente da divisão de tarefas e trabalhos. E essa divisão ela se torna excelente e adquire uma eficiência imensa quando ela é feita de um modo voluntário e lucrativo para todas as partes. Não o Estado com um chicote nas suas costas, ou um patrão com um chicote nas suas costas, mas você com um sonho à sua frente, respeitando as leis, sendo uma pessoa honesta. A gente, é evidente, novamente vou salientar, a gente não pode, ou pelo menos a gente não deveria fazer comércio com coisas que não nos pertencem honestamente. Sem a propriedade privada honesta, as trocas voluntárias acabam definhando com o tempo. E sem trocas voluntárias, a própria sociedade organizada definha. E sem sociedade organizada, a gente volta à barbárie. Então, para escapar da barbárie, é essencial a presença de direitos à propriedade privada e, principalmente, de algum livre mercado. É por isso que um conservador ele não vê a burguesia,
a riqueza ou a prosperidade como vilãs. A vilania está na preguiça, na falta de disciplina, nos objetivos medíocres, no caráter fraco, na fuga das próprias responsabilidades, na dependência exagerada da ajuda do Estado e na falta de fé do indivíduo quanto ao seu próprio potencial. Isso é ruim. Para um conservador, o compromisso pessoal em ser digno, em ter um bom caráter, em ser virtuoso, isso é a causa primária, se não for a única causa de sucesso ou insucesso nessa vida. E o livre mercado, ele apresenta o palco ideal para exteriorização desse tipo de autopertencimento, desse caráter virtuoso. O livre mercado, mesmo sendo esse palco excelente, um conservador enxerga que ele tem que seguir a moralidade prescrita pelas boas tradições e normatizada pelo aperfeiçoamento contínuo das leis que derivam desses costumes ancestrais que a gente tem. O livre mercado não é perfeito, mas ele não nasceu para ser perfeito, mas ele é desejável, acima de tudo, desde que ele seja normatizado pelo bom senso e pelo bom caráter. E é assim que um conservador entende o pilar do livre mercado. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.